Meus queridos, minhas queridas, após anos, né, de muita gente pedindo, eu voltei a gravar vídeos de R. Né? Então, essa playlist aqui vai voltar a ser somente sobre linguagem de programação R. Tá? Então, coisas que sejam relacionadas à programação R. Outro aviso também, como esses vídeos agora eles são semanais, então eles são um pouco mais longos, porque eu vou focar mais conteúdo num vídeo só, tá bom? E é isso aí, pelo menos por enquanto, né? Desculpa a demora, já fazem quase 3 anos que eu não posto vídeo. Quase 3 anos não, fazem quase 4 anos, porque a última vez que eu fiz um vídeo de R foi no dia 30 de agosto de 2016. Né? Inclusive, esse daqui é o 7º ano que eu já estou fazendo vídeos aqui no YouTube. Então, vamos lá. Uma das coisas que ficaram faltando... e inclusive eu agradeço muito as 67 pessoas que votaram, tá? Aqui na indagação que eu fiz, beleza? E vamos lá. Uma das coisas que ficou faltando nos vídeos antigos que eu tinha feito é a parte de criar funções no R. Então, assim, uma função bem simples que é a função de vetor. Criar um vetorzinho, que é algo bem besta. Por exemplo, um vetorzinho de 5 elementos. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem algumas coisinhas, só para ressaltar, tá? Tem algumas coisinhas que eu estou relembrando do R. Então, se eu falar alguma bobagem, me desculpe. Então, voltando. Eu posso criar vou chamar uma função aqui bem bestinha, né? Uma função que vai voltar uma lista. Né? Vai voltar uma lista, desculpa, um vetor com 5 elementos. Só que é o seguinte, por exemplo, toda vez que eu chamar essa bendita dessa função, de acordo com o que eu passar para ela, eu vou ter praticamente sempre os mesmos resultados. Se eu voltar a ficar passando os mesmos resultados, sempre vai retornar a mesma coisa. Tá? Então, inclusive eu também fiz vídeos de funções nos vídeos de pré-cálculo, tá? Não sei se já saíram, mas dependendo de quando que for, que vocês estiverem vendo. Então, voltando aqui. Então, quando eu chamei aquele C, que é esse bendito aqui, passei o parâmetro 1, 2, 3 e papapá aqui. Então, o que é este C? Para nós nos situarmos quando nós estivermos falando sobre criação de função, quando nós estivermos falando sobre funções. Este Czinho aqui, ele é o nome da função, né? Ou a variável da função, já que nós estamos tratando nós estamos tratando de R e eu vou explicar por quê. Mas vamos considerá-lo como o nome da função. Beleza? Então assim, agora, dentro dos parênteses, eu tenho o quê? Eu tenho os parâmetros. Eu tenho os parâmetros da bendita da minha função. Então, e o que cacetes são essas vírgulas aqui? São as separações dos parâmetros das funções. Então, assim, por exemplo, se eu viesse aqui no C e eu só passasse uma função, eu passasse essa função somente com um único parâmetro, eu não preciso colocar vírgula. Já quando eu tenho mais de um parâmetro, caso minha função aceite ter mais de um parâmetro, aí eu coloco vírgulas e vírgulas e vírgulas conforme for necessário. Tá bom? Então, essa daqui, quando nós estamos tratando sobre o C, ele é o nome da minha função. Quando nós estamos tratando desses números aqui, eles são os parâmetros da minha função. Pode ser texto, pode ser número, dependendo da função ao qual você está trabalhando, tá? E aqui dentro eu tenho os benditos dos meus parâmetros. Agora, quando nós estamos criando uma função, e por que caramba você precisaria criar uma função, por exemplo? Vamos imaginar que você trabalhe na parte financeira, né? Então você recebe, por exemplo, os dados financeiros de uma determinada empresa ou empresas. Então você tem um formato padrão ao qual essas pessoas mandam e você tem que arrumar esse bendito desse formato. Então vamos considerar que você criou lá o seu código com 30 linhas, né? E toda vez você tem que executar essas 30 linhas de acordo com a necessidade. Então você vai mudar um determinado pedacinho do código para falar, sei lá, aonde está o arquivo, qual é o nome do arquivo, você vai executar todas as vezes isso daí, e você precisa de um determinado resultado que essa função vai ter. Então às vezes você pode ter você pode filtrar determinadas informações, às vezes pode ser que você precise de informações de determinados lugares. Então quando você está criando funções, você está simplesmente pegando um bloco de código ao qual seria ruim de você ficar copiando ou colocando de um lado para o outro, e você está colocando em um único lugar. É melhor na questão do nome, melhora na questão de manutenção do código. Então, assim,
dependendo de como que você estiver trabalhando, criar uma função te ajuda muito, principalmente quando você tem muito código e você repete esse código em determinados lugares. Tá bom? Então, assim, como é que nós criamos uma função? Primeiro de tudo, precisamos de uma variável. Então, eu crio uma bendita de uma variável x. Galera, eu estou passando a mão na testa porque aqui em Guarulhos está pegando fogo, está bem quente aqui em casa. Tá? Então, logo depois disso, eu atribuo e eu chamo uma outra função com o nome dela function mesmo. Beleza? Dentro dos parênteses, caso eu queira passar parâmetros, eu nomeio os parâmetros, então vou chamar, sei lá, de P1, P2 e assim por diante, né? Abre parênteses, eu tenho que abrir chave, a partir do momento que eu tenho isso daqui, tudo que estiver aqui dentro, ele é o escopo da função, ele é o corpo da minha função, ou se tratando em partes matemáticas, essa é a definição da minha função. O que minha função vai fazer? O que ela vai calcular? O que ela vai processar? O que ela vai mexer? Seja lá o que for. Tá? Vai ser aqui e fecha parênteses. Então, por exemplo, eu vou criar uma função aqui muitíssimo besta, tá? Eu vou criar aqui uma função chamada xingar, né? E eu vou atribuir uma função, function, e eu não vou passar parâmetro nenhum para ela, tá? Veja que, por uma questão simplesmente de escrita, eu estou abrindo e fechando chave e eu coloco a chave lá embaixo. Eu preciso, e eu estou dando uma tabulação aqui, eu preciso fazer isso? Não, eu posso deixar tudo numa única linha. Por que eu faço dessa forma? Porque, como eu sempre digo, uma coisa é você estar mexendo no código agora, outra coisa é você mexer no seu código daqui 6 meses. Daqui 6 meses, se você deixar tudo no gambelão, tudo desarrumado, tudo estrunchado, né? Pode ser que você chegue e você não entenda porcaria nenhuma, então você vai demorar mais tempo para você poder entender o seu código do que exatamente você poder dar uma manutenção ou fazer uma melhoria, seja lá o que for. Tá? Então aqui, no xingar, só para eu poder relembrar que é a bendita da função, que eu não lembro, é o print paste, tá? Então, eu acho que eu só preciso só do print. Vamos ver se só o print roda. Print, Zorobabel é troncho. O que é um troncho? Não sei. Eu tô troncho. Costa Oca zoado. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou selecionar. E eu vou fazer o quê? Eu vou aqui editar pacotes. Kkk, cadê aqui para executar o bendito do executar seleção. Ctrl R. Tá bom. Ctrl R. E vou executar. Veja que ele não voltou erro nenhum. Eu executei aqui a minha direita. Deixa eu ver se eu só consigo aumentar a fonte para vocês, né? Vamos ver aqui, visualizar, janela, putz, eu acho que eu não consigo aumentar a fonte, editor de dados, preferência de interface gráfica, tá, eu vou aumentar aqui a fonte para, vamos colocar aqui em 18, vamos ver se melhora, melhorou, e bastante até. Eu espero que agora vocês estejam vendo, porque agora minha resolução está bem melhor, né? Minha tela antigamente era menorzinha. Então aqui, ó, vocês estão vendo que eu criei aqui a bendita da função. Eu vou aumentar aqui a bendita do meu pacote também, né? Preferências de interface gráfica, e vou colocar aqui fonte 18. E não vai, então dane-se, vai ficar, pelo menos por enquanto vai ficar assim, tá? Então, vai, filhos, vem pra cá. Isso, eu vou fazer aqui direto que fica melhor, tá? Então, vejam que eu criei aqui uma variável chamada xingar, né? Eu atribuí uma função a ela e eu simplesmente coloquei um print, uma função de print, tanto que eu vou colocar aqui print, sei lá, x, ele vai simplesmente só exibir na minha tela, só vai exibir aqui no console a palavra, ou seja lá o que for, neste caso somente a letra x. Só que se eu vier aqui só chamar xingar, por exemplo, ele fala o quê? Ele fala o que está dentro dele, ele vai mostrar a definição da minha função. Se eu não colocar os parênteses nele. Agora, se eu chamar aqui xingar e colocar parênteses na frente, ele vai voltar a bendita da minha palavra, Zorobabel é zoado. Por quê? Então, assim, só voltando aqui para o Smooth Draw. Então, quando nós criamos a bendita da nossa função, seja lá o nome dela, qual for, seja lá qual variável que a gente atribuiu nela, né? Então, por exemplo, se for a função x, se eu simplesmente executar a função x, simplesmente executar a variável x, eu não colocar parênteses na frente dele, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar a definição dela.
ou a definição, ou se tratando de matemática, a definição, ou como eu gosto de chamar, vai voltar só o escopo dela, vai voltar só aquilo ali que ela está trabalhando. Agora, quando nós estamos colocando o parênteses na frente dela, aí ele executa a função, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Agora é o seguinte. Então, eu consigo aumentar aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho a bendita de uma função de xingar normal. Então, assim, vamos passar um parâmetro para ele. Então, vamos passar um parâmetro para dentro dessa função. Então, assim, eu não quero que simplesmente só xingue. Eu quero que xingue, só que com palavrões ao qual eu quero que coloque. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui xingamento. Veja que eu tenho que passar um nome para o parâmetro ao qual eu vou estar passando para dentro da minha função, né? E outra coisa que é bem importante também que vocês entendam. Quando eu tenho uma função, vou chamar de x, que é mais fácil, tá? E eu tenho, por exemplo, aqui a variável y. Tá vendo essa chavinha aqui? Então, assim, eu posso ter 400 funções aqui dentro. Esse y ao qual eu estou trabalhando, ele só funciona dentro do escopo da minha função. Então, se eu tiver um xingamento, por exemplo, que eu coloquei lá, xingamento, eu tentar fazer para fora da minha função, eu não consigo executá-la, tá bom? Então, voltando aqui para o meu R. Então, aqui eu não quero só isso, eu quero que tenha um xingamento. Deixa eu só ver como é que faz mesmo. Ah, tá. E eu tenho que colocar aqui dentro do paste, eu tenho que colocar vírgula, tá? Então, por exemplo, aqui ao contrário do print, eu vou colocar aqui paste, beleza? Zorobabel e eu vou passar um outro parâmetro para ele, que vai concatenar o quê? Vai concatenar o meu xingamento. Xingamento. E fechei parênteses. Veja que o primeiro parênteses que eu tenho aqui é da função print. Como função dela, eu estou passando a função paste para dentro dela, tá? E aqui dentro eu tenho uma string, Zorobabel e este daqui no xingamento é o segundo parâmetro da minha função. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, dar um Ctrl R, que vai executar ali novamente. Veja que eu estou sobrescrevendo a minha função xingar. Ó, se eu chamar aqui xingar novamente, veja que ele está diferente. Ó, tá vendo aqui, ó? Xingar agora é diferente dessa função daqui, né? É diferente dessa função aqui que é a primeira. Ó, Zorobabel é zoado. Agora eu vou colocar aqui, ó, xingar, corno. Zorobabel é corno. E veja que aqui está com 2 espaços. Por que ele está com 2 espaços? Porque aqui eu tenho já um bendito do espaço e quando ele concatena já com um espaço. Então eu vou alterar aqui para a minha janela e eu vou tirar esse espaçamento. Depois eu salvo. Eu vou selecionar tudo, Ctrl R, que é para poder executar na minha janela, tá? E vou executar novamente. Veja que agora ele está somente com um único espaço. Ah, e se eu quisesse colocar, por exemplo, como parâmetro, o nome da pessoa e o xingamento, por exemplo? Então eu consigo fazer isso. Aí eu consigo passar, por exemplo, funções com mais de um parâmetro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nome e xingamento. E eu vou colocar exatamente do mesmo jeito. Eu vou apagar aqui, porque afinal de contas o paste, quando ele concatena, ele já concatena com espaço. Aí eu vou colocar aqui nome, vírgula, xingamento. Então, por exemplo, eu posso voltar aqui, né? Veja que ele já executou. Aí eu posso colocar aqui, ó, xingar. Aí eu vou colocar Jailson infeliz. Jailson é infeliz. Silveira cachaceiro. E Silveira é cachaceiro e assim por diante, né? Veja que ele simplesmente está fazendo o quê? Quando eu executo, ele demonstra, ele executa a função ao qual eu coloquei dentro dele. Eu simplesmente só coloquei que o escopo dele ele só vai executar essa função print paste e vai concatenar a variável nome com a variável xingamento, que são os 2 parâmetros que eu estou passando. Só para a gente finalizar, eu não preciso exatamente colocar na mesma ordem que eu estou colocando aqui, por exemplo. Eu coloquei, a primeira é o nome e o segundo é o xingamento. Se eu inverter, eu colocar aqui, sei lá, como que um careca, sei lá, e eu colocar aqui Zequinha, fecha parênteses, então não dá certo.
Por quê? Porque importante aqui é a ordem a qual eu estou passando. Eu passo o primeiro parâmetro é o nome, o segundo parâmetro é o xingamento. Só que se eu quiser inverter, eu quiser passar numa outra ordem, eu tenho que executar a função, só que eu tenho que passar o nome do meu parâmetro. Então, por exemplo, aqui ó, xingamento igual a careca e aqui o nome igual a Zequinha. E agora funciona. Se eu souber o nome dos parâmetros, eu posso passar a ordem que eu quiser, eu nomeando os parâmetros, tá bom? Caso não, eu tenho que colocar os nomes, eu tenho que passar os parâmetros de acordo com a ordem ao qual eu defini na minha função. Na função de alguém, seja lá o que for. Beleza, meus amores? Vou parar por aqui por enquanto, né? Que é para o vídeo também não ficar tão longo e não ficar tão maçante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, se inscreve nas notificações, porque eu vou fazer de tudo para ter vídeo todos os dias. Não de R, que de R vão ser os vídeos de quinta-feira. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, desculpa meu ranhinho e até mais!